pessoal, tudo bom com vocês? Então na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio químico, as constantes de equilíbrio químico em relação à concentração e pressão, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é esse tal desse equilíbrio químico, né? Já estudamos sobre termoquímico, estudo do calor envolvido nas transformações, e estudamos também sobre cinética química, a velocidade com que as reações se processam. Bem, o que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico ele ocorre com reações que são reversíveis, isso é, os reagentes reagem entre si formando produtos, mas os produtos também reagem entre si formando os reagentes novamente, tá bom? E isso ocorre quando temos, além de uma reação reversível, nós temos que a velocidade direta e a velocidade inversa, elas acabam se igualando. Tá certo? Para que o equilíbrio ocorra, então, além de ter reações reversíveis e que as velocidades se igualem, nós temos que ter uma temperatura sempre constante e um sistema fechado. Tá bom? Quando o equilíbrio ocorre, nós entramos num estado estacionário. Cuidado, não é que a reação acabou, ela não acabou. Acontece que os reagentes se transformam em produtos na mesma taxa em que produtos se transformam em reagentes e, portanto, as concentrações passam a ser constantes. Tá certo? Então dá uma olhadinha aqui nesse gráfico. O primeiro gráfico aqui nós temos, a velocidade 1 ela vai decaindo em relação ao tempo, porque necessariamente as concentrações dos reagentes vão diminuindo, a velocidade dela vai diminuindo também. Já a velocidade 2, que é o caminho de volta, ele vai aumentando a sua velocidade, uma vez que as concentrações dos produtos vai aumentando. Acontece que chega no momento em que V1 e V2 se igualam. E a partir deste momento, eu entro em equilíbrio químico. Então, a partir do momento que a velocidade 1 e a velocidade 2 estão igualadas, estudo do equilíbrio químico. Antes, cinética química. Tá bom? E as concentrações? Olha, as concentrações dos produtos elas vão aumentar, enquanto que a dos reagentes vão diminuir, mas dado o momento do equilíbrio químico, elas passam a permanecer constantes. Isso não quer dizer que elas são iguais, isso quer dizer que elas não se alteram em concentração. Tá bom? Bem, vamos tentar chegar na expressão aqui do equilíbrio químico. Vamos pensar o seguinte, como é que eu escrevo? A primeira coisa que você tem que olhar aqui é que não é uma seta simples, tá? Repara que a pontinha dela não é uma ponta com duas hastes, ela é uma semiceta. O equilíbrio químico é representado por duas semisetas de iguais comprimentos e sentidos opostos, tá bom? Vamos lá, vamos escrever a expressão cinética de V1. Olha, V1 é a reação direta, então esses são os reagentes. Então seria igual a uma constante da proporcionalidade vezes a concentração de A elevado a Azinho, que é o coeficiente, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Lógico que eu estou assumindo aqui que é uma reação elementar, não estou pegando a questão lá das nossas tabelas e tudo mais, tá bom? Agora vamos pegar a velocidade 2, a reação inversa. V2 é igual a uma outra constante, então aqui eu vou chamar de K1, aqui eu vou chamar de K2, vezes a concentração de C elevado a Czinho, que é a ordem da reação em relação a C, a concentração de D elevado a Dzinho, a ordem da reação em relação a D. Qual é o estado a partir do momento que eu entendo que há o equilíbrio? Quando a velocidade 1 se iguala à velocidade 2. E, portanto, teremos K1 vezes a concentração de A elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho é igual a K2 vezes a concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho. Tudo que é constante para um lado, tudo que não é constante para o outro. Então teremos lá a constante 1 dividida pela constante 2, espera aí, uma constante dividida por outra constante gera uma nova constante. Repara que aqui os K's, eles são minúsculos, aqui o K é maiúsculo e está em relação à concentração, Kc.
é igual. Então, ó, eu mandei este dividindo. Então, agora eu vou pegar esses daqui e vou mandar também dividindo. Então, fica concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E com isso, você tem a expressão do equilíbrio químico. Está aqui a expressão do equilíbrio químico. Um cálculozinho bem tranquilo. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Como é que a gente classifica esses sistemas em equilíbrio? Eles podem ser classificados em homogêneo, isso é, todas as substâncias estão na mesma fase ou estado físico, então repara aqui a síntese de Haber-Bosch, ó, gasoso, 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 todo mundo está em equilíbrio no estado gasoso. Pode ser um equilíbrio heterogêneo, onde pelo menos uma das espécies, uma das substâncias não está no mesmo estado físico das demais. Então repara aqui, ó, a água em equilíbrio químico com vapor d'água, são estados físicos diferentes. A decomposição térmica do carbonato de cálcio formando óxido de cálcio e o gás carbônico, só que o gás está então num estado diferente do óxido e do carbonato de cálcio. Essa reação aqui, lembrando que é extremamente importante para a indústria do cimento. Temos também o equilíbrio molecular, onde todas as substâncias que participam do equilíbrio são moléculas ou substâncias convalentes. Então, por exemplo, aqui nós temos a molécula de água. Mas também temos o equilíbrio iônico, onde aparecem espécies químicas que são íons. E a partir do momento que entram os íons, nós temos um equilíbrio iônico. E cada um desses daí tem as suas definições, as suas importâncias, né? Aqui eu coloquei mais uma vez a constante do equilíbrio para você tentar fazer aquela expressão que eu acabei de fazer. Aquela pequena demonstração onde você vai ter que igualar a velocidade 1, a velocidade 2, a partir das leis de Gutenberg-Wage. Lembra? Expressão cinética. Então, forma a expressão cinética de V1, forma a expressão cinética de V2, iguala e chega na constante do equilíbrio. Tá bom? Então, a constante do equilíbrio, pessoal, ela é uma razão entre as concentrações dos produtos e dos reagentes no momento do equilíbrio. Porém, você tem que saber de algumas peculiaridades. Primeira coisa, a temperatura eu disse para você que ela tem que estar constante. Por quê? Porque a constante do equilíbrio varia de acordo com a variação da temperatura. Tá bom? Segunda coisa, componentes que são sólidos, eles não apresentam ordem de reação. E se eles não apresentam ordem de reação, eles apresentam ordem de reação igual a zero. Isso está lá em cinética química. Isso implica que eles não participam das expressões do equilíbrio químico, tá bom? A concentração dele passa a ser constante e a ordem de reação também. Feito? Em relação ao valor de Kc, quanto maior for o Kc, pessoal, maior o rendimento da reação. Nossa, Ivan, não entendi. Maior o Kc. Para o Kc ser um número bem grande, isso implica que eu tenho que ter muito produto e pouco reagente. Então isso implica que muito reagente se converteu em produto e sobrou pouco reagente. Então o rendimento, que é sair do reagente para o produto, é grande. Tá bom? As unidades de medida do equilíbrio químico também vão depender da estrutura da equação. E na hora que eu monto essa equação e essa expressão matemática, ela vai determinar as minhas unidades de medida, que são completamente diferentes. Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho de outra constante do equilíbrio, só que agora em relação à pressão parcial. Se você não lembra o que é pressão parcial, dá uma olhadinha no vídeo de estudo de gases, tá? Parte 2, que lá eu explico o que são as pressões parciais, como é que se calcula todas essas pressões. Vai ser importante fazer esse flashback aí antes de entrar na constante do equilíbrio em relação à pressão parcial. Mas vamos lá. Bem, constante do equilíbrio em relação à pressão parcial, ela é uma razão só de gases, tá? Só das pressões parciais dos produtos gasosos em relação às pressões parciais
dos reagentes gasosos, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, essa equação, onde todos são gases, eu terei que Kp é igual a pressão parcial de C elevado a Czinho, a pressão parcial de D elevado a Dzinho, a pressão parcial de A elevado a Zinho, a pressão parcial de B elevado a Bzinho. Bem, veja que a expressão é praticamente a mesma que Kc. A única diferença é que a gente não está trabalhando com concentração molar, mol por litro. Aqui a gente está trabalhando com pressão parcial, tá? Então, se nós pegarmos essa equação aqui, ó, a equação da síntese do iodeto de hidrogênio. Todo mundo está no estado gasoso, então vamos montar aqui a constante do equilíbrio em relação à pressão. Seria então, ó, pressão parcial do hidrogênio, do iodeto de hidrogênio, elevado ao quadrado, sobre a pressão parcial do hidrogênio, elevado à primeira ordem, vezes a pressão parcial do iodo, elevado também à primeira ordem. Essa daqui é a expressão cinética, desculpa, a expressão cinética não, a expressão do equilíbrio para pressões parciais. Tudo bem? Porém, se a gente tiver uma reação que tenham outros estados físicos, a expressão de Kc será diferente da expressão de Kp. Por exemplo, dá uma olhada nessa equação aqui. Primeira coisa, tem um sólido. Sólido entra em Kc? Não. Entra em Kp? Muito menos. Kp só entra gás, velho. Kc entra qualquer coisa que não seja sólido. Beleza? Então, como é que vai ficar aqui o nosso Kc? Vai ficar, ó, concentração molar de cálcio 2+, vezes concentração molar do hidrogênio, tudo na primeira ordem. Mas tem um 2 aqui, não importa esse 2 aqui, isso daqui é carga. Importa aqui na frente. É esse valor, o coeficiente estequiométrico. Dividido pela concentração molar do H+, agora sim, ó, elevado ao quadrado. Beleza, agora e o Kp? Sólido, aquoso, aquoso, gasoso. Então o Kp é igual à pressão parcial do gás hidrogênio elevado à primeira ordem. Opa, esse parênteses devia estar aqui e não aqui. Tá bom? Beleza, até aí? Existe uma relação entre Kc e Kp. E essa relação é extremamente importante, você vai ter que tatuar no seu DNA. Não tem o que fazer, tá? Então, Kp é igual a Kc vezes RT, variação da quantidade de matéria expressa em mol. Ivan, não entendi. Por isso eu estou falando que é importante voltar lá no estudo dos gases. Isso daqui deriva de uma expressão que é de Clapeyron, PV igual a NRT. Tá? Mas beleza. O que é o R? Constante dos gases ideais. Ela pode ser 0,082 atm litro mol Kelvin ou então 62,3 milímetros de mercúrio litro mol Kelvin. O que é o T? Temperatura, mas é a temperatura em escala absoluta, escala Kelvin. Então implica que se o cara te der em graus Celsius, você vai ter que somar 273 para ter em Kelvin. E o que é esse ΔN? É a quantidade de mol, só que só de gás. Ah, então peraí, vamos voltar nessa expressão aqui, ó. Vamos fazer? Quantos mol no final? 2 de gás, hein? De gás. Quantos mol aqui? 1 de gás, 1 de gás. Então, 2 menos 2, 0. Então, aqui nesse caso, a variação aqui seria elevada a 0. E se a variação é elevada a 0, esse cara aqui ó, dá 1. Então, o Kp é igual ao Kc. Porém, e aqui? Aqui eu tenho 1 menos 0. Então, veja que agora Kp não é igual a Kc. Kp é igual a Kc vezes RT elevado a 1. Tá bom? Nós vamos fazer um exercício para trabalhar com essa ideia aqui, que é extremamente importante. O que é o grau de equilíbrio, pessoal? O grau de equilíbrio, ele vai indicar a relação entre a quantidade de mol desse reagente que foi consumido e a quantidade em mol que tinha desse reagente no início, tá? Então, ele vai ser esse alfa,
que é a quantidade de mol que foi consumida durante o processo e a quantidade de mol inicial. Feito? Então vamos pegar aqui o exercício 1, pessoal. Temos lá, ó, no equilíbrio, H+ aquoso reagindo com HS aquoso, formando em equilíbrio H2S aquoso. Verificou-se que a concentração de cada espécie era... Aí temos aqui a concentração de 4 vezes 10 a menos 7, 1 vezes 10 a menos 1, 4 vezes 10 a menos 1. Calcule a constante do equilíbrio em relação à concentração. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a expressão. Kc é igual a concentração do produto H2S, primeira ordem, dividido pela concentração do H+, primeira ordem, vezes HS menos primeira ordem também. Tudo bem? Agora, substituir pelos valores, teremos, ó, H2S, 4 vezes 10 a menos 1. H+, 4 vezes 10 a menos 7. Vezes HS, 1 vezes 10 a menos 1. Agora a gente vai proceder com essa operação. Ó, multiplicação de bases iguais, mantém a base, somam seus expoentes. Então vamos lá. Kc é igual a 4 vezes 10 a menos 1 sobre 4 vezes 1, 4. Mantém a base é 10. Somam seus expoentes. Menos 7 mais menos 1, menos 8. Divisão de bases iguais. Mantém a base e subtrai-se os expoentes. Então, peraí. 4 dividido por 4, 1 vezes, mantém a base. Subtrai os expoentes. Menos 1, menos 8. Peraí, menos com menos dá mais, então fica menos 1 mais 8, 7. Tudo bem? É um Kc bem grande mesmo. Toda vez que o Kc é elevado, quanto maior for o Kc, mais produtos nós temos, menos reagentes nós temos. Então nós estamos indicando esse sentido da reação. Isso é, altamente, tem um rendimento elevadíssimo, tá bom? Vamos para o exercício 2 aqui. Exercício 2. Em um recipiente de 2 litros, 1 mol do reagente A reage com 1 mol do reagente B, conforme a equação. Está ali a equação. Quando o equilíbrio foi estabelecido, verificou-se a presença de 0,75 mol do produto D. Determine Kc. Aqui, pessoal, eu coloquei esse exercício porque ele vai trazer um conceito fundamental e que todo ano aparece em vestibular. Todo ano. Que é montar a tabelinha, tá? Então vamos lá, vamos escrever aqui a equação. 1A reage com 1B, equilíbrio, 1C, 1D. Aí, a tabelinha é o seguinte, você vai colocar aqui, ó, proporção, início, reage, forma, equilíbrio. Que é o que muitos professores colocam como PIRFEC. PIRFEC. Então, se um dia você ouvir um professor de química falando assim, aplica o PIRFEC, ele está falando disso, proporção, início, reagiu, formou, equilíbrio. Então, vamos lá, ó. O que ele disse para nós? Ele disse que 1 mol do A reage com 1 mol do B. Então, no início tinha 1 mol de A, 1 mol de B. Se é o início, tem produto? Não. Ainda não teve reação. Tudo bem? Ele disse que no final, então lá no equilíbrio, tinha 0,75 mol de D. 0,75. Bem, então vamos lá. Primeira coisa.
A gente assume que produto não reage. O reagir é sair da esquerda para a direita. Tudo bem? E o forma, então, a gente vai ter o produto não é formado, né? O reagente não é formado, quem é formado é o produto. Tá? Então a gente separa essas duas linhas. Primeira coisa, olha, tinha 0 de D, terminou com 0,75, significa que formou-se 0,75 mol durante o processo. Só que a relação entre C e D é de 1 para 1. Se formou 0,75 de D, tem que ter formado também 0,75 de C. Tudo bem? Porque ó, é 1 para 1. Esqueci de colocar aqui a proporção. A proporção é 1 para 1 para 1 para 1. Lógico, para essa equação aqui, né, pessoal? Se formou 0,75, e olha, a proporção é de 1 para 1, significa que quanto que reagiu? 0,75. Se reagiu 0,75 mol de B e ele está de 1 para 1 com A, isso implica que também reagiu 0,75 mol de A. Agora, o que a gente vai fazer? No início eu tinha 1 mol. Reagiu, pessoal, significa que é uma subtração. Então eu tinha 1 mol, reagiu 0,75. Então sobrou, no equilíbrio, 0,25 mol. Eu tinha 1 mol, reagiu 0,75, 0,25 mol. Eu tinha 0, formou. O formou é uma soma. Formou 0,75 mol. Tudo bem? Só que no equilíbrio é concentração. Veja que aqui é quantidade de matéria, não está como concentração. E ele disse que o volume é de 2 litros. Se você não lembra como calcular a concentração, né, então vamos colocar aqui do ladinho, ó, concentração molar é igual a quantidade de matéria pelo volume, ou concentração molar é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. Se você não lembra disso, acho que vale a pena assistir o vídeo da aula de soluções, fazer um flashback aí nisso daí. Bem, então para ser concentração eu tenho que dividir pelo volume. Então, ó, 2 litros, era 2 litros? Isso, 2 litros e 2 litros. Bem, agora que eu já tenho aqui as minhas relações, vamos determinar Kc. Então, Kc é igual a concentração de C, a primeira, vezes a concentração de D, a primeira, sobre a concentração de a primeira, vezes a concentração de B, a primeira. Substitui pelos valores. Então fica, olha, 0,75 sobre 2, vezes 0,75 sobre 2, dividido por 0,25 sobre 2, vezes 0,25 sobre 2. Olha que bonitinho. Aqui você vai poder eliminar. Uma vez eliminado, procedendo com a nossa conta, nós temos aí então que 0,75 vezes 0,75 dividido por 0,25 vezes 0,25, a constante do equilíbrio será 9. Tá bom? Então, essa tabela é muito importante, mas muito importante mesmo. Tem que saber montar. Toda hora aparece. Exercício 3, pessoal. Vamos lá. No equilíbrio, temos lá, ó, síntese de Haber-Bosch. Vira e mexe aparece, apareceu em cinética química, apareceu em termoquímica e aparece em equilíbrio químico. Não tem o que fazer. Verifica-se que o Kc é 2,4 vezes 10 a menos 3 mol por litro a 727 graus Celsius. Calcule Kp. Então, o que ele está precisando aí? Olha, Kp é igual a Kc vezes constante dos gases ideais vezes a temperatura absoluta, que não é essa, vezes a variação
em mol. Bem, primeira coisa, vamos determinar a temperatura absoluta. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, estamos falando que a temperatura em Kelvin será igual a 727 mais 273, e, portanto, a temperatura que nós precisamos aí é 1000. Feito. Sabemos também que R, ou deveríamos saber, é 0,082 atm vezes litro, mol vezes Kelvin. Mas não vamos trabalhar com unidade, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos colocar na expressão Kp é igual a Kc, 2,4 vezes 10 a menos 3, vezes 0,082 vezes 1000. Só que agora tem que elevar, ó. Espera aí. Quantos mol no final? 2. Quantos mol no início? 1 mais 3, 4. Então fica, vou colocar em preto aqui porque vai confundir. 2 menos 4. Tá bom? Então vamos lá, vamos no passo a passo agora, ó. Kp é igual a 2,4 vezes 10 a menos 3 vezes 1000 vezes 0,082 dá 82. Elevado a menos 2. Nossa, Ivan, e agora como é que eu faço? Toda vez que você tem um valor elevado a negativo, esse negativo está implicando a operação matemática. Ele está dizendo que é o oposto da operação. Tá bom? Então, como é que vai ficar essa expressão? Olha, Kp é igual a 2,4 vezes 10 a menos 3. Só que aqui, ó, ele está dizendo que é o oposto da multiplicação. Então, é uma divisão. 82 elevado ao quadrado. Beleza até aí? Kp é igual a 2,4 vezes 10 a menos 3. 82 vezes 82 dá 6.724. Que lógico que eu não fiz de cabeça essa conta. E operando essa conta aqui, que eu também não fiz de cabeça, 3,57 vezes 10 elevado a menos 7. Tudo bem? Espero que tenha entendido como é que usa essa expressão aqui, galera. Essa expressão é extremamente importante, hein? Muito importante mesmo. E para finalizar, nossa questão 4 aqui, em um recipiente fechado contém o sistema gasoso representado pela equação. Feito. Sob pressão de 6 atm e constituído por 0,4 mol de dióxido de enxofre, 1,6 mol de oxigênio e 2 mol de trióxido de enxofre. Determine o valor de Kp. Veja, eu não tenho o valor de Kc, eu não tenho temperatura para calcular com aquela expressão direta. Aqui eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais. Mas, se você abrir aí sua caixa de ferramentas, se você assistiu o vídeo lá de gases, se você lembra de gases em relação a pressões parciais, você vai lembrar que pressão parcial de um determinado gás A é igual à pressão total vezes a fração molar desse gás A. E fração molar desse gás A é igual, poderia ser a pressão parcial de A sobre a pressão total. Então vamos escrever as relações, né? A pressão parcial de A sobre a pressão total, o volume parcial de A sobre o volume total, ou ainda a quantidade de matéria de A sobre a quantidade de matéria total. Veja que essas duas primeiras aqui não resolvem nossa vida, mas essa daqui resolve. Por quê? Aí, mas eu não tenho a quantidade de mol total. Meu, mas você tem a quantidade de mol de cada um. Basta somar para ter o total, né? Então você sabe aqui que a quantidade de mol total será igual à quantidade de mol do gás A, mais a quantidade de mol do gás B, mais a quantidade de mol do gás C, e assim por diante. Tá certo? Então isso daqui, ó, isso daqui
Está lá na aula de gases, isso daqui é a parte de relações de pressões parciais, feito? E que agora ela se faz necessária para nós. Então vamos lá. Primeira coisa é calcular a quantidade de mol total. Então a quantidade de mol total vai ser igual, ó, 0,4 mol mais 1,6 mol, até aqui 2, mais 2 mol. Então a quantidade de mol total, 4 mol. Tudo bem? Beleza. Agora a gente vai, então já tem o mol total. Vamos para a fração molar. A fração molar de cada um a gente vai ter que calcular. Então a fração molar do SO2 será igual, olha, 0,4 sobre 4. Isso dá 0,1 adimensional. Fração molar do O2, 1,6 por 4. Isso daqui dá 0,4, certo? E a fração molar do último, que é o SO3, que é 2 mol por 4 mol. Dá meio. Veja que se você somar as frações, toda somatória de fração tem que dar um inteiro, né? Então, 0,5 mais 0,1, 0,6 mais 0,4, 1. Então, beleza, fechou a nossa conta. Agora vamos para as pressões parciais. Temos que calcular as pressões parciais. Então, vou fazer aqui nesse canto, tá? Pressão parcial do gás do SO2 vai ser igual à pressão total, 6 atm, vezes a fração molar. A fração molar dele, 0,1. Então, ó, 0,6 atm. Pressão parcial do oxigênio, 6 atm, que é a pressão total, vezes a fração molar dele, 0,4. Isso daqui dá 2,4 atm. Pressão parcial do trióxido de enxofre, pressão total, vezes a fração molar, 3 atm. Agora eu tenho as pressões parciais. Se eu tenho as pressões parciais, tenho a equação, eu consigo agora calcular Kp. Então vamos lá. Kp é igual a pressão parcial do SO3, só que olha lá na equação, ó, elevado ao quadrado, sobre a pressão parcial do SO2, olha lá na equação, ao quadrado, vezes a pressão parcial do O2, lá na equação, ó, primeira ordem. Substitui os valores, que são esses que você calculou aqui do lado. Fica 3 ao quadrado sobre 0,6 ao quadrado vezes 2,4. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então, Kp é igual a 3 ao quadrado, 9. 0,6 ao quadrado dá 0,36 vezes 2,4. 0,36 vezes 2,4, isso daqui dá 0,864. 9 dividido por 0,864 dá 10,4. E você calculou o Kp. Beleza? Então veja que são várias passagens e você precisa desses pré-requisitos aqui. Então a primeira coisa que a gente fez foi calcular a fração molar, né? Aliás, desculpa, a quantidade total de mol. Depois, fração molar, pressão parcial. E por fim, a constante do equilíbrio em relação à pressão. Feito, pessoal. Um grande abraço, bom estudo e até mais.